E aí, pessoal, beleza? Depois que eu falei com vocês de arte greco-romana, que a gente vê toda aquela questão da beleza, da perfeição, agora é o momento de estudar a arte cristã. O que é arte cristã? É toda produção artística que teve como característica principal o fato de retratar Jesus Cristo e outras questões ligadas ao cristianismo. Então, existem vários modelos artísticos que cabem dentro dessa terminologia, arte cristã. Então, arte cristã é um termo genérico para falar de vários estilos que começaram a acontecer assim que Jesus Cristo morre. Então, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, é que foram responsáveis pelas primeiras representações de Cristo, ali muitos séculos antes de existir a Igreja Católica, na época ainda do cristianismo primitivo. Esse primeiro modelo de representação é chamado de arte cristã primitiva, ou arte das catacumbas, ou arte paleocristã. Logo, esse estilo vai mudar assim que o cristianismo ganha força, assim que o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. Aí começa a arte bizantina. A arte bizantina vai ser focada na representação de Jesus Cristo, vai ser focada no ícone, vai ser focada na imagem de Jesus. Posteriormente, com o desenvolvimento da Idade Média, vão sendo desenvolvidos outros estilos. Ali por volta dos séculos XI e XII, é desenvolvida uma forma específica de construção de catedrais, que nós chamamos de arte românica, e mais no finalzinho da Idade Média é desenvolvido um outro estilo, também voltado para a arquitetura, que foi chamado de arte gótica, certo? Então, são essas as tendências mais fortes dentro da arte cristã. Existem vários modelos aí nesses intervalos, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês desses 4 grandes momentos, beleza? Então, o que a gente chama de arte cristã primitiva? É uma arte, entre aspas, porque são produções feitas enquanto o cristianismo ainda era proibido. Ou seja, os cristãos estavam ali na ilegalidade, sofrendo perseguições por parte do Império Romano, e eles tinham que se esconder, eles não podiam se reunir em qualquer lugar. E os lugares que eles encontraram para se reunir foram as catacumbas, ou seja, túmulos. Túmulos que eram afastados da cidade, túmulos subterrâneos, alguns inclusive hoje são pontos turísticos, né, sobretudo na Europa. Então, essas catacumbas é que foram os espaços onde os cristãos se encontravam, foi ali que eles começaram a desenvolver o culto cristão, e ali que começaram a aparecer as primeiras representações de Cristo. Então, como são esses primeiros cristãos que estão fazendo as representações, logo a gente não espera um grande modelo artístico. São imagens muito simples, são imagens toscas, são imagens feitas por pessoas que não têm conhecimento artístico, não têm domínio de pintura. São pessoas que apenas acreditam no cristianismo, acreditam em Jesus Cristo. Ou seja, essa arte, embora tenha uma péssima qualidade técnica, ela demonstra uma alta carga de convicção. Ela é uma arte que representa a fé dessas pessoas. Então, pensa comigo, quando que a arte vai deixar de ser das catacumbas? Quando que os cristãos vão poder sair das catacumbas e erguer igrejas, fazer retratos com mais qualidade? Quando o cristianismo ganhar força, quando o cristianismo começar a se desenvolver e tal. E isso vai acontecer ali por volta do século IV, início do século IV. O cristianismo vai aumentando aí sua influência na sociedade, até que o imperador Constantino aceita, né, ele autoriza os cristãos a praticarem seus cultos. É aí que começam as construções das igrejas. Logo no finalzinho do século IV, a gente tem a oficialização do cristianismo com o imperador Teodósio. Essa oficialização do cristianismo significa o quê? Que não só Jesus Cristo passa a ser, né, a nova ideologia religiosa da sociedade, como também o culto aos deuses será proibido, ou seja, templos, esculturas para os deuses começam a ser destruídos, né? Essas imagens do passado passam a ser perseguidas e destruídas, quebradas, enfim. E quando Teodósio, né, dá essa oficialização do cristianismo, acaba que a gente já está vendo outros processos acontecendo com o Império Romano, por exemplo, as constantes ondas, né, de domínio dos povos vindos do norte, né, os chamados aí de povos bárbaros. Quando finalmente eles conseguem dominar, né, a parte ocidental do Império Romano, com sede, né, em Roma, a gente acaba utilizando esse acontecimento como marco da passagem da Idade Antiga para a Idade Média.
E aí começa, né, com muita força a expansão do cristianismo, já como um fenômeno político, social, enfim. Mas o que é significativo? Falou em Idade Média, vem na nossa cabeça essa estrutura social baseada no domínio cristão, domínio já da Igreja Católica, mas na base da sociedade, na infraestrutura, a gente tem um modo de produção feudal. Então, imagina essa sociedade em que a maior parte das pessoas está ali trabalhando no campo, enquanto isso tem essa ideologia fortíssima que é do cristianismo. Então, não tem como a gente pensar no progresso das artes cristãs durante a Idade Média no mesmo estilo, mesma quantidade, no mesmo volume com que essas artes foram desenvolvidas durante a Antiguidade Clássica, sobretudo. Não tem como. A população centrada no campo é uma população analfabeta, população trabalhadora. Então, essas pessoas não vão ter a mesma relação com a arte que as pessoas tinham lá na Grécia Antiga, por exemplo. Vai ser uma arte completamente diferente. A arte cristã oficial, bizantina, românica e gótica, ao invés de se preocupar com a estética, com a contemplação, com o belo artístico, ela está voltada para uma outra questão, que é o ensino do cristianismo. Deixa de ser uma arte centrada na expressão do belo, na estética do belo, passa a ser uma arte didática. Essa arte ela deve apresentar para as pessoas o que é o cristianismo. Então é uma arte muito rígida, é uma arte cheia de regras, é uma arte que você não tem a subjetividade do artista, trabalho criativo, nada disso. Vai ser uma arte ali com características principais que devem ser reproduzidas pelo artista artesão, que na Idade Média o artista não tem status, né? Ele é só um reprodutor daquelas técnicas ditadas pela igreja, daqueles princípios que a igreja orientava acerca da representação. Em relação a isso, tem essa frase, né, que é muito famosa do Papa Gregório Magno, que no início do cristianismo a igreja vai questionar muito se deve ou não representar Jesus, e aí quando decidem que sim, a representação deve acontecer, então como que ela deve acontecer, como que deve ser esse retrato. Esse retrato ele tem que ter características obrigatórias, justamente porque a arte está voltada para o ensino da doutrina. Essa frase é muito legal. A pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler. Ou seja, tudo que as pessoas têm para aprender sobre o cristianismo, elas vão aprender através da imagem. Por isso que o primeiro estilo oficial de arte é a arte bizantina, pensa, a arte bizantina, divisão do Império Romano, né? A parte oriental que vai resistir está centrada na antiga colônia grega de Bizâncio, onde foi construída Constantinopla. Por isso que a gente chama de arte bizantina, a arte oficial do Império Romano do Oriente. Essa arte ela está concentrada na imagem de Jesus, na representação visual de Jesus Cristo. E então eles vão utilizar uma técnica de retrato que é conhecida como mosaico. Poderia ser pintura, mas eles optaram pelo mosaico. O mosaico é a expressão mais forte da arte bizantina. Mosaico é aquela técnica que consiste em produzir imagens através do amontoado de pedrinhas. Você vai aplicando essas pedrinhas ali na argamassa da parede, depois passa um verniz, juntando mais ainda essas pedrinhas e dá o efeito da pintura, de fato. Mas o mosaico pode ser uma produção coletiva, ele é mais fácil de ser consertado, de se estragar. Tem arquitetura bizantina, mas isso é menos importante. O foco é o mosaico. E a escultura, que foi tão forte na Grécia, na Roma Antiga, então, a escultura perde drasticamente a sua importância, porque foi muito difícil elaborar uma escultura totalmente original para Jesus Cristo. Como a escultura foi muito forte na Grécia Antiga, refazer a ideia de escultura para representar o cristianismo era muito complicado. Se você fosse fazer Jesus Cristo que nem os deuses, as pessoas não iam entender que trata-se de uma nova ideologia religiosa. Então, a arte da escultura perde bastante a sua importância. Essa importância da escultura só vai ser retomada lá no estilo gótico. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesses mosaicos bizantinos. Peguei esse detalhe do mosaico em Santa Sofia. Santa Sofia foi igreja, depois virou basílica, voltou a ser igreja, hoje é um museu de Santa Sofia. A imagem está bem estragada, claro, por causa de todas essas transformações históricas, mas vamos focar lá na representação de Jesus Cristo. Olha só, já é construído aquele retrato que chega até nós, aquele Cristo cabelo comprido, barba comprida, mas vamos nos ater aos elementos obrigatórios, as representações, os ícones, os símbolos
que mostram pra gente que trata-se de Jesus, o nome dos deuses, que agora a religiosidade é monoteísta e não mais politeísta, que o Deus se tornou visível aos homens através de seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, bem diferente da construção mitológica que se passa lá no Olimpo, em Valhalla, onde as pessoas podiam apenas imaginar os deuses. No cristianismo, Deus manda Jesus Cristo, ou seja, o retrato dele foi conhecido pelas pessoas que estiveram com ele. Então, vamos lá. As representações de Jesus Cristo, elas ainda têm um certo realismo, mas notem as deformações. É um Cristo muito sério, praticamente virado para frente, e aí você vê que o rosto dele tem essa frontalidade forte, que até lembra a arte egípcia, mas a cabeça dele ela é representada numa outra perspectiva, a parte do cabelo, é como se ele tivesse sendo visto de cima. Em volta da cabeça de Jesus, um dos símbolos mais expressivos da arte cristã, que é chamada auréola. A auréola é esse aro em volta da cabeça, ela é um símbolo de santidade. As auréolas de Jesus Cristo são sempre decoradas com essa cruz, justamente para diferenciá-lo das demais pessoas. Observem que aqui muitas pessoas têm auréolas, mas a auréola de Jesus Cristo é essa mais bonita. Observa aqui o Jesus Cristo com auréola, anjos em volta cheios de auréolas, né? Essas auréolas maravilhosas, mas é de Jesus Cristo lá, enfeitada com a cruz, e nesse caso aqui, com algumas pedras preciosas também. Essa seriedade, né, faz parte da simbologia do retrato cristão, porque o que eu vou fazer diante da imagem de Jesus? Eu vou olhá-lo diretamente nos olhos. Então, ele é sério, ele é concentrado e tem esses olhos bem representativos, bem sérios, bem expressivos. Outra coisa, percebam que tem muita qualidade, né, aqui nas dobras dos tecidos e tal, mas está longe de ter a leveza ali da arte grega do período helenístico. Observem que ele gesticula com uma das mãos e carrega um objeto com a outra. Esse objeto é a Bíblia. Pensa, o Jesus segurando a Bíblia, está errado, mas é a forma de dar credibilidade ao texto bíblico, e colocando a Bíblia na mão de Jesus, na representação. E esse outro gesto, que hoje está ligado à bênção e tal, na época, esse gesto era um símbolo da fala, porque Jesus Cristo, embora não tenha escrito nada, ele falou, ele pregou, ele utilizou da oralidade para transmitir seus ensinamentos. Então, esse gesto é isso. Vejam que no rosto não parece que ele está falando, não é um rosto de quem está se comunicando verbalmente, mas a mão dele tem esse gesto que é bem significativo. Em volta, vocês podem ver que tem poucas letras, são siglas apenas. Lembra que a população é analfabeta, então não faz sentido carregar de texto ali em volta. São siglas de quem está sendo representado, às vezes de um elogio, né, da figura que está ali retratada. Então é basicamente isso, a imagem séria, virada para frente, auréola, gestos e objetos significativos. Esse padrão de representação vai ser utilizado não só na arte bizantina, mas no estilo românico também. O estilo românico vai praticar mais a pintura, mas você vai ver que o estilo do desenho é esse estilo bizantino, que é a estética própria do cristianismo. Notem que aqui Jesus Cristo está sentado em um trono belíssimo, luxuosíssimo. Essas pedras maiores aí são pedras preciosas. E em volta dele tem esses anjos. Esse estilo de representação, Jesus Cristo perfeitamente centralizado, com pessoas em volta. Aqui nesse caso, o mosaico da cena da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, vejam que o Cristo está lá de auréola, roupa com cor diferente, as pessoas em volta, nesse caso, as pessoas em volta não têm auréolas porque não são santos, são pessoas comuns. Esse tipo de representação acaba inspirando representação de outras figuras, como, por exemplo, a representação das rainhas, a representação dos imperadores. Notem como o imperador Teodósio, ele aparece ali perfeitamente centralizado, a auréola em volta da cabeça, que é o símbolo religioso, o símbolo de santidade, e tem a coroa, o símbolo do poder político, e seus funcionários, exército em volta de si. Olha essa imagem aqui de Maria com Jesus Cristo no colo. Esse mosaico está lá na parede da Basílica de Santo Apolinário, em Ravenna, nas paredes laterais dessa igreja, carregada de mosaicos, né? Uma das igrejas mais antigas. Esse formato retangular é justamente o formato da basílica. E aí um dos mosaicos é esse que tem, olha só a narrativa como ela é legal. Ali à nossa direita, né, é a cena do nascimento de Cristo, do lado a cena da visita dos Reis Magos.
mas é nesse do nascimento que a gente vai se concentrar. Olha lá, Maria sentada em um trono, Jesus Cristo no colo, pois Jesus Cristo não é bebê. É muito difícil fazer uma representação de um bebê. A imagem tem que ser compreensível, ela não é realista desde o início, a gente já percebeu isso. E os anjos em volta, né? Então, o trono, símbolo do poder político, a auréola, símbolo do poder religioso. E lá o Cristo no colo da mãe. Olha como que a rainha Teodora vai ser representada assim também. Ela ali em volta, só que ao invés de ter anjos, né, tem os seus funcionários. Mas é um mosaico muito bonito, é um mosaico com muito luxo, com muita riqueza, muita coisa com detalhe decorativo em ouro. Fora a decoração das figuras, pulseiras, colares, brincos, o trabalho de estamparia, tudo isso mostra pra gente o luxo, a riqueza da arte dos mosaicos. E aí o que acontece em várias transformações históricas, que eu não vou detalhar aqui, mas uma coisa importante, né, a coroação de Carlos Magno. O Carlos Magno dá um up na produção artística e cultural, a gente o considera o protetor da cristandade. É muito comum você falar desse termo usando a expressão renascença carolíngia, que vai ter um progresso no trabalho artístico, sim. Uma das coisas que ele faz é transformar umas antigas escolas de formação do clero em oficinas de arte. Dentro dessas oficinas de arte, agora, ali, a partir do século IX, né, são produzidos esses trabalhos aí que vocês estão vendo, que são os trabalhos de iluminuras e manuscritos ilustrados, que consiste justamente na decoração dos textos religiosos. A pintura não foi assim, a gente não tem muito vestígio de pintura grega, pintura romana até tem mais, pintura em parede, mas na Idade Média, né, ali lá na frente, já então séculos 9, 10 em diante, é que ganha força aí a prática do manuscrito ilustrado. Mas pensa, não tem uma produção gigantesca de livros como a Bíblia, né? E esses livros, ora chamam mais atenção para uma imagem representativa, ora para uma imagem decorativa, depende muito. Quando a gente fala iluminura, né, a gente está falando daquelas páginas onde as imagens apenas iluminam, apenas decoram os textos, certo? É uma prática muito forte, sobretudo no final da Idade Média, né, com o estilo gótico. Mas vamos lá, o que foi a chamada arte românica, desenvolvida aí por volta dos séculos 11, 12, né, depois do reinado do Carlos Magno? O estilo românico ele foi um estilo voltado principalmente para a construção das catedrais. Isso é muito legal, porque lá no vídeo sobre arquitetura greco-romana eu falei que a arquitetura ela tem que dar identidade ao edifício. Então, a igreja tem que ter cara de igreja, assim como o templo tem que ter cara de templo. Diferença, o templo é para os deuses, a igreja é cristã. Então, eu tenho que dar um jeito de construir igrejas de forma que não se pareçam com os antigos templos, para as pessoas entenderem que é um novo estilo de divindade, etc. E aí é o estilo românico que vem para resolver esse problema. É o estilo românico que dá força à arquitetura cristã. Como? Dá uma olhadinha aí nessa igreja, não tem nada a ver com um templo grego ou com um templo romano. Vejam que ela tem um formato diferente, pela foto a gente já consegue perceber, e ela tem essa torre enorme ali, ó, chamada de campanário. Dá uma olhada na planta baixa dessa igreja, essa igreja tem formato de cruz. A cruz que é o símbolo máximo do cristianismo. Pô, mas como é que eles vão construir em formato de cruz? Como é que eles vão desenvolver um sistema de cobertura para essa intersecção aqui, né? Então, eles vão continuar utilizando a abóbada que vem dos etruscos, que foi usada pelos romanos, mas eles vão usar a abóbada de uma forma diferente. Ao invés de fazer só a chamada abóbada de berço, que é essa aqui, um arco amparado por paredes, eles vão desenvolver a abóbada de arestas. O que é a abóbada de arestas? Ela é a intersecção de dois arcos. Se você olhar assim de cima, né, vão formar ângulos retos. A abóbada de arestas é justamente instalada aqui no cruzamento das naves, dos corredores da igreja. Cada pilar desse aqui, ó, é uma bolinha dessa aqui na representação que eu tentei mostrar nessa imagem. Observem aqui, ó, a largura de um pilar que sustenta a abóbada de arestas. No caso aqui da Catedral de São Marcos, né, em Veneza. Então isso aqui foi muito interessante, que permitiu às igrejas terem esse formato, né, que é
do principal símbolo cristão. Então, esse negócio de ser abóbora de berço, abóbora de arestas, a gente só entende por dentro. Por fora, a gente só vai ver a decoração, certo? E no estilo românico, só para não falar que a gente não vê o retrato de Jesus, aqui, né, o lado do campanário. Comentar do campanário. O campanário é essa torre onde são colocados os sinos. Aqui nessa igreja, o campanário, ele está apoiado em cima da abóbada de arestas. Ele está bem aqui em cima. A Catedral de Pisa, na Itália, acho que uma das igrejas medievais mais famosas do mundo, ela tem essa característica diferenciada, que é o fato do campanário ser uma outra construção. Ele fica do lado de fora, bem do lado do altar-mor, do altar principal. Por que ele entortou assim e acabou ficando muito famoso? Porque realmente é muito pesado e o solo começou a ceder. Mas hoje tem um sistema subterrâneo que é para o campanário de Pisa, ou Torre de Pisa, ficar justamente assim. Porque isso aqui deu muita fama para a Torre de Pisa. É muito legal para a gente ir lá e tirar foto fazendo assim, né? Vejam que a estrutura da Torre de Pisa é basicamente a estrutura romana de arcos e colunas. Por isso que esse estilo é chamado de românico. Não confundam com romântico. O romântico é lá no século XIX, certo? E só para a gente ver uma imagem aí de interior, né? Peguei um Cristo ali no altar, em um dos altares, né? O altar principal da Catedral de Pisa. E eu trouxe essa outra igreja aqui, por ver se isso na cara da Idade Média, né? Aquela ideia ali de natureza em volta, zona rural, a igreja toda no tijolinho, né? Enfim, olha o interior dessa igreja aqui, uma imagem que hoje já está no museu. Olha só como é que é esse Cristo. Nossa, é muito diferente do mosaico bizantino. Simbolicamente, não. Esteticamente, sim, porque ele é um pouco mais estranho, ele é mais irreal, mais assustador. Esse Cristo é muito deformado, sobretudo em relação à arte clássica mesmo. Mas por quê? Ao longo da Idade Média isso foi acontecendo. O Cristo foi ficando mais deformado, destacando cada vez mais o rosto e os gestos. Vejam que aqui a imagem é totalmente bidimensional, as cores são chapadas, não tem nenhum efeito de luz e sombra, nada disso. O corpo dele é difícil de entender, por mais que o artista pinte aqui, ó, sugerindo dobras de tecido, mas é impossível que isso mostre pra gente um corpo ali por baixo, né, revele a anatomia do Cristo. A Bíblia na mão dele, o gesto que a gente viu lá no primeiro mosaico, essa Bíblia aqui, você não sabe nem se ela está aberta para a gente ou para ele, por causa desse aspecto bidimensional, o gesto da fala, os olhos mais arregalados, né? A cabeça muito alongada, a auréola atrás da cabeça, simbolizando a santidade, a cruz aqui um pouco mais discreta, né? Diferenciando Jesus dos demais. Mas quando é que a arte volta a ter qualidade? No estilo gótico, mas vai ser assunto de outro vídeo. Enquanto isso, final da Idade Média, a gente chega na arquitetura que talvez seja mais representativa da Idade Média. Eu acho que é a mais forte, é uma das mais diferentes, né, considerando a história da arquitetura até então, que é a do estilo gótico. A palavra gótico ela não tem uma tradução específica, né? Algumas pessoas associam a godos, mas o fato é que durante o Renascimento o estilo gótico foi muito criticado. Então, talvez essa associação, né, de gótico a godos, a povos bárbaros. Olha essa imagem que legal. Um dos elementos que mais se destacam, né, nas construções góticas, ou pelo menos um dos que a gente sempre lembra, são as gárgulas. Olha essas figuras fantásticas, monstruosas, que ficam lá no topo da catedral. Notem nessa foto a altura da catedral em relação à cidade, em relação às construções ao redor. Notem como que essa figura é fantástica em termos de ser uma representação imaginativa, mas ela tem uns olhos esbugalhados, arregalados, como os meus, olhando para todo mundo ali em volta. Esse é o símbolo da gárgula, né? Ela é uma imagem do mal, ela é a imagem de um ser que eu devo temer, e ela tem esses olhos sempre muito abertos para mostrar que o mal não dorme, que o mal está vigiando as pessoas o tempo inteiro. E como é que eu escapo desse olhar do mal no interior da igreja? O único lugar onde eu consigo me distanciar dessa vigília, né, do mal.
Então, olha o tanto que é diferente do estilo românico. A igreja ela é muito mais alta, notem as pessoas ali embaixo. A igreja ela é mais imponente. Mas no finalzinho da Idade Média, no período do estilo gótico, que começa na França, né? Esse gótico aí ele é tipicamente francês, apesar de se desenvolver em outros países. A gente já está falando ali da crise do feudalismo e desenvolvimento do capitalismo. O estilo gótico ele já é um estilo das cidades, né? Ele não é aquele estilo lá do campo, do feudo, como é a arte bizantina, como é a arte romana. Vamos lá, como é que eles conseguiram fazer igrejas tão altas assim? Nossa, a igreja ela não é só maior para cima, mas também lateralmente. Ela precisa de 3 aberturas, 3 entradas logo na fachada. Então, os construtores aqui vão utilizar vários sistemas diferenciados para conseguir esse sucesso todo. Mas antes, notem que uma coisa que ajuda a dar essa sensação de uma igreja muito alta são essas torres aqui na frente, que são justamente os campanários da igreja, aquele campanário que ficava lá atrás, né, em cima da abóbada de arestas ou do lado de fora, agora ele vem para a fachada. Podem ser 2, pode ser só um, depende da igreja, não é uma regra a presença desses 2 campanários. Porque o teto da igreja mesmo, ele chega até aqui. Mas a sensação é tão importante, essa imponência simbólica de Deus diante do homem aqui na Terra, fortalecendo esse pensamento teocêntrico medieval, fortalecendo essa ideia de que Deus é o centro do universo. Uma das características diferenciadas do estilo gótico, além dessa altura, é que essas entradas são decorativas. O que a gente tem aqui na entrada? Várias esculturas decorativas, olha só. É só para decorar, é só para enfeitar? Não, é claro que elas vão narrar cenas cristãs também. É claro que elas têm aí algumas passagens bíblicas, ou seja, eu vou ter a cena bíblica não só quando eu entrar na igreja com mosaicos e pinturas, eu vou ver já na parte externa, certo? Que eu coloquei uma vista lateral justamente para mostrar que lá na fachada são os campanários, aqui o teto da catedral que pegou fogo, né, recentemente, a flecha aqui também foi destruída no incêndio. Bom, o fato é que essa construção já passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Isso aqui que a gente via recentemente é fruto de transformações. A gente não está diante de uma construção totalmente original, lá dos séculos 13, 14, de jeito nenhum, muita coisa já mudou de lá para cá. Mas como é que eles vão conseguir fazer igrejas tão altas assim? Olha só. Pegando a igreja, lado de fora, nada de estrutura, só parede, né? Agora dá uma olhada aqui na Catedral de Notre Dame. Estão vendo que tem uns suportes aqui para as paredes? Olha só. Isso aqui é chamado de arcobotante. Arcobotante. São arcos que servem para ajudar na sustentação das paredes e também ajudam a escorrer a água da chuva, para evitar que ela canalize aqui em cima. O arcobotante é uma coisa maravilhosa, é o que permitiu igrejas tão altas e com paredes mais finas. Porque antes a estrutura ficava dentro, né? Pensa aí na abóbada de arestas. Agora a estrutura que sustenta fica do lado de fora, então vai permitir um aumento no espaço interno. Aqui eu trouxe outros detalhes de arcobotante, dá para ver até ali ó, que tem gárgula na ponta desses arcobotantes. Aí sai a aguinha da boca da gárgula, que coisa bonita, né? Essas maravilhas. Para fazer gárgula, a criatividade ela é infinita. Aí como é que funciona internamente, né? Olha só, a abóbada que eles desenvolveram. Essa abóbada, cujos arcos são visíveis e estão cruzados, é chamada de abóbada de nervura, abóbada nervurada, justamente porque parecem uns nervinhos quando você está olhando assim para o teto da catedral. Vejam que a abóbada de nervura, ela é sustentada pelas paredes. Então, aqui, assim, do lado de fora que ficam os arcobotantes. Essa é a principal inventividade do estilo gótico. As paredes ficam mais finas e mais altas, de forma que elas podem ser substituídas por vidro colorido. Então, eu posso fazer aberturas na parede e colocar os famosos
vitrais. Aqui eu coloquei uma foto da Santa Capela, em Paris, que é a que mais tem vitral de todas. Esses vitrais vão resolver problemas, como a entrada de luz. E eles continuam tendo cenas religiosas. O vitral ele não é abstrato, né? Ele vai ter ali narrativas bíblicas, vai ter santos sendo representados. Então ainda tem aquela função didática. Notem que por dentro as catedrais góticas são lindas, são iluminadas, ou seja, é o estilo mais leve da Idade Média. Ele ganha todo um peso, né? A gente fala em gótico, pensa em algo tenebroso, mas tenebroso é o ambiente, tenebroso é o momento, é a atmosfera da Idade Média. A arquitetura gótica ela vem para resolver problemas e consegue fazer isso. E para o próximo vídeo, a gente vai estudar aqui mais um exemplo, né, de vitrais na Basílica de Saint-Denis, historicamente um dos primeiros projetos em estilo gótico. E no próximo vídeo eu vou falar da pintura gótica e sua transição para a arte renascentista, beleza? Fiquem assim, se cuidem e até!